Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês a história real do meu cabelo, tudo que aconteceu comigo desse longo tempo, né, que foram passando, por que que meu cabelo está nesse tamanho, o que que eu fiz e tudo mais. Mas antes de você ouvir essa história, né, essa experiência que nós podemos trocar aqui como amigas mesmo, eu quero que você se inscreve no canal, deixa bastante like, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar por aqui, tá? E deixa aqui nos comentários uma experiência sua também, o que aconteceu com o seu cabelo, se você cuida do seu cabelo. E também me segue lá no Instagram, que lá eu posto meu dia a dia, tá? Mais frequente. E é isso, gente. Chega de enrolação e bora. Bora conversar. Então, meus amores, tá? Aconteceu o seguinte. Desde sempre, eu sempre gostei de cuidar do meu cabelo. Eu nunca fui uma pessoa que deixou o meu cabelo de qualquer jeito, né? Mas tem fases na vida da gente que a gente não deixa de cuidar do nosso cabelo, mas também a gente não cuida da forma correta que é preciso de cuidar. E isso aconteceu comigo quando eu trabalhava de carteira assinada, né? Eu não tinha tanto tempo de ficar cuidando do meu cabelo, porque às vezes eu chegava tarde do trabalho, eu sempre trabalhei muito e às vezes eu não gosto de secar o meu cabelo com um secador ou usar muita fonte de calor com frequência. E aí eu deixava de lavar o meu cabelo, né? Por causa disso, porque como eu chegava à noite, não dava pra me lavar. E, gente, eu estava, assim, cuidando do meu cabelo normal, tá? Mas eu falei, não, chegou um tempo que dá um basta, sabe? Falei, não, eu vou começar a cuidar do meu cabelo tudo direitinho, tudo certinho, pra me poder ter um cabelo que eu quero, o cabelo dos meus sonhos. E eu consegui chegar, gente, vocês acreditam? Eu consegui chegar no cabelo dos meus sonhos, no tamanho que eu gostava, no tamanho que eu desejei por muitos e muitos tempos. Por muito tempo eu queria chegar no tamanho do meu cabelo e eu tinha conseguido chegar. Meu cabelo ele estava grande, bem tratado, sabe? Bem cuidado. Eu troquei a química do meu cabelo, né? Como vocês sabem, agora eu uso a Progressiva Fashion Gold. E aí, gente, eu tinha conseguido tudo isso. E eu fiquei um bom tempo cuidando do meu cabelo, continuando, e ele estava super saudável. Eu tinha chegado realmente no cabelo que eu queria. E aí, o que que aconteceu, gente? Eu fui fazer uma façanha. Eu fiz uma façanha no meu cabelo, vamos dizer assim, né? E quis experimentar algo novo. Me ver diferente, me ver com penteados diferentes, coisas que eu não fazia. Eu não tinha costume de fazer penteado no meu cabelo. E aí eu falei, não, eu vou fazer, tá? Fui fazer, gente. Aquelas trancinhas, sabe? Box braids, eu acho que é assim que fala. E aí eu fiz até aqui, assim, no meu cabelo, assim, ó. Chegou até aqui, a trança. Não estou colocando a culpa em ninguém, no profissional, no produto, não. Eu estou falando o que aconteceu comigo, entendeu? Aconteceu comigo isso. Eu vivi de fato isso que aconteceu, né? Não sei se foi a pomada que eles usam para poder fixar o penteado no lugar. Não sei se foi a forma que eu tirei o penteado, que eu desmanchei. Não sei se foi o tempo que eu fiquei, né, no meu cabelo. Eu fiquei com esse penteado no meu cabelo mais ou menos de 2 semanas a 2 semanas e meias. Mais ou menos com esse penteado no meu cabelo. Eu não sei de que forma, o que aconteceu. Eu sei que quando eu fui tirar, gente, que eu fui lavar o meu cabelo pela primeira vez, depois que eu tinha feito esse penteado, eu fui lavar com shampoo e condicionador normal. Quando eu cheguei na etapa de desembaraçar o meu cabelo, gente, eu sei que o meu cabelo, ele simplesmente virou uma bucha aqui na frente, que foi a parte mais afetada. Que foi essas duas partes assim e aqui atrás. Aqui aqui assim, né? Nesse meio aqui do nosso cabelo. Essa parte foi a parte mais afetada, a minha franja foi afetada. Essa parte aqui foi afetada demais. E aí, gente, o que eu puder, eu vou ir mostrando fotos, vou deixando fotos aparecer aqui pra vocês, tá bom? Tudo direitinho. E aí, o que que aconteceu, gente? Meu cabelo, ele ficou ralo.
o meu cabelo ficou quebradiço. Quando eu ia tirando assim o penteado, ia desmanchando, ia saindo cabelos e mais cabelos da minha mão. Ia saindo muito cabelo na minha mão e eu comecei a entrar em desespero. Meu cabelo ficou muito quebradiço. Eu fiquei muito triste, muito abalada, muito arrasada, porque eu achava que, enfim, eu não ia passar por isso de novo, gente, de recuperação. Eu achava que eu já tinha almejado tudo que eu queria no meu cabelo e eu não precisava mais passar, né, por uma recuperação novamente, porque eu passei por várias e várias recuperações do meu cabelo. Meu cabelo tem história muito longas, de muitos e muitos anos, desde quando eu era adolescente. E aí, gente, eu passei por essa decepção muito grande. E o meu cabelo ficou ralo, o meu cabelo ele deu um buraco nas pontas, entendeu? Ele deu um buraco, ele tava bonito, ele tava cheio, ele tava encorpado. Mas por causa desse feito, o meu cabelo, infelizmente, raliou, quebrou muito, chegou assim ao extremo dele. E aí eu resolvi ficar uns 4 a 5 meses sem passar química no meu cabelo e foi cuidando, tá? Eu fui cuidando. Cortei um pedaço do meu cabelo, um pouco do meu cabelo, mas não foi o suficiente o tamanho que eu cortei, gente. Eu teria que ter cortado mais. Mas aí eu cortei um pouco do meu cabelo tava aqui assim, mais ou menos, na altura do peito, quando eu cortei ele. E aí eu continuei cuidando do meu cabelo, mas todas as vezes que eu ia sair, eu tinha que fazer uma escova para dar uma tapeada. Eu tinha que usar fonte de calor para dar uma tapeada nele, tá? E ele não tava do jeito que eu queria. Ele nunca ficava do jeito que eu queria depois desse acontecido, tá? Aí o que aconteceu? Eu ficava toda vez que eu ia arrumar, toda vez que eu ia sair para algum lugar, eu ficava chateada com isso. Eu resolvi cortar mais o meu cabelo. Aí eu fui e cortei aqui. Aí foi assim um corte drástico que eu fiz, né? Que o meu cabelo estava longo, comprido, ele estava quase chegando pra baixo da cintura mesmo. E ele estava realmente chegando pra baixo da cintura, do tamanho assim que eu tinha almejado. Mas eu tive que cortar ele drasticamente, porque não tinha como, nada que eu fazia não ia voltar o meu cabelo antes. Tudo que eu tinha proporcionado para fazer não ia dar certo, porque o meu cabelo estava muito quebrado, ele estava muito ralo. E aí tudo que eu ia fazer, gente, ficava feio. Aí eu fui e cortei. Tirei, assim, muito do meu cabelo, muito, uma parte muito boa. Eu fui no salão e cortei. Porque eu não tenho ainda a segurança de cortar o meu cabelo em casa sozinha. A única coisa que eu vou no salão pra fazer é isso, tá? Mas os outros cuidados, tudo que eu vou fazer é eu mesmo que faço. Pois bem, passou essa fase que eu cortei, né? Bem curtinho. Eu saí do CLT, saí do trabalho e comecei a cuidar do meu cabelo em casa. Falei, não, eu vou cuidar do meu cabelo em casa que ele vai ficar bom. Ele vai melhorar. Ele vai ficar do jeito que eu queria novamente. Ele vai voltar a ser o que ele era antes. E foi aí, gente, que eu comecei a pesquisar mais, fazer coisas. Não parou assim a quebra 100%, mas 90% melhorou, gente. Mas eu não posso deixar de ter os cuidados que eu tenho, de deixar de fazer o que eu faço, tá? Porque senão o seu cabelo ele não vai criar uma resistência, ele não vai ficar forte, ele não vai ficar saudável, tá? E não adianta você ter um cabelo comprido. Pra mim, gente, o meu gosto, tá? Eu não gosto de cabelo comprido, mas é um cabelo maltratado, é um cabelo ralo. E Cristina, particularmente, eu não gosto, tá? Mas a gente tem as características do nosso cabelo. Igual o meu cabelo é um crespo alisado. Lógico que ele não vai ficar aquele cabelo grosso, que aquele cabelo com muito volume, não vai. Porque o meu cabelo é um cabelo fino, de natureza, né? Por natureza, ele já é um cabelo fino, então não tem como eu querer um volume, eu querer uma espessura pro meu cabelo que eu sei que não vai dar certo, eu sei que ele não vai chegar porque não é a característica dele. Então a gente também tem que saber e entender a característica do nosso cabelo. E graças a Deus, gente, depois que eu comecei a cuidar tudo dele direitinho,
Depois desse tempo todinho que eu fui aprendendo, vendo o que ele precisava, o que era necessidade dele, o que eu podia fazer para parar com a quebra, porque ele estava quebrando demais. Eu ia lavar o meu cabelo, gente, e o chão do meu banheiro ficava cheio de pedaços de cabelo, não era cabelo inteiro. Porque quando é queda, o seu cabelo ele cai de cima do couro cabeludo mesmo, mas quando ele é quebra, ele vai quebrando os pedacinhos por pedacinhos e você vai ficando desesperado, como eu fiquei. E o que fez, né, ter essas coisas, gente, eu pesquisar. Eu procurei bastante o que eu podia fazer, hábitos que eu pude mudar, né, que eu mudei para poder melhorar o meu cabelo, eu fiz. E eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês também, hábitos que eu fazia antes, que eu não faço mais, com coisas simples, básicas. Às vezes você acha que é bobeira, que é frescura e não é. Não é, gente, porque eu achava que era frescura, eu achava que era bobeira, mas depois que eu parei de fazer isso, gente, meu cabelo, eu tô vendo o desenvolvimento dele surreal. Surreal, tá? E aí, agora eu estou cuidando mais do meu cabelo. Eu estou tratando porque eu saí do trabalho, então eu tenho tempo melhor, um tempo maior para me cuidar do meu cabelo, de dedicar. Então, não só o meu cabelo, mas como eu mesma, minha casa, minhas filhas, meu esposo, entendeu? E, gente, tudo que a gente pode fazer para melhorar na vida da gente, a gente tem que melhorar, né? Porque nós estamos aqui de passagem. E tudo que eu puder fazer para me ajudar você, para agregar na sua vida, eu vou fazer, tá bom? Por isso que eu voltei com o canal do YouTube. E isso foi assim, um gás a mais que me deu, sabe? Para me voltar a gravar, fazer coisas que eu gosto. Porque isso aqui, gente, eu amo fazer isso aqui. Eu amo estar aqui com vocês. Vocês não têm noção, entendeu? E eu sei que nós vamos chegar no nosso objetivo novamente, tanto para o nosso cabelo quanto na nossa área profissional. Eu sei que nós vamos conseguir porque nós temos um Deus maravilhoso que peleja por nós. Amém? Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de acompanhar essa história, o que aconteceu com o meu cabelo. E foi isso que aconteceu, gente. Apenas uma mudança que eu quis fazer e trouxe esse prejuízo grandioso para mim, mas eu sei que eu vou conseguir recuperar. Em nome de Jesus, eu já estou conseguindo recuperar, porque eu cortei o meu cabelo, foi dia 2 de janeiro de 2025. Sim, foi dia 2 de janeiro de 2025. Eu cortei ele mais ou menos aqui, né? Então, vocês verem, a gente está aí no início de outubro, né? Hoje é 8 de outubro. E o meu cabelo, gente, olha o tanto que ele cresceu. Mais ou menos isso aqui. Então, assim, graças a Deus eu tô vendo uma evolução muito boa no meu cabelo. Eu tô vendo a evolução de todos os tratamentos que eu tô fazendo. Não é em vão os cuidados que você tem com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu cabelo em si. Não é em vão. Tudo que você faz, nada é em vão, gente. Nada é em vão. E hoje em dia, pra me fazer alguma besteira novamente, eu penso 1000 vezes, tá? Eu penso 1000 vezes de fazer. Eu já tive vontade de tonalizar o meu cabelo, com aquele, fazer um banho de brilho, na verdade, mas eu não tenho coragem, porque eu tenho medo de voltar do zero novamente, tá? Eu tenho medo de voltar do zero, eu tenho medo do meu cabelo voltar na fase ruim dele, não que ele está 100%, mas ele já melhorou muita coisa já melhorou. E aí, ao longo dos tempos, a gente vai conversando, vai trocando experiência, e vocês vão vendo aí o que eu estou fazendo no meu cabelo, os cuidados que eu estou tendo, tudo direitinho, tá bom? Então, gente, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu espero demais que você tenha curtido essa história juntamente comigo, porque quando a gente começa a contar, a gente vai relembrando coisas que já passou. E isso é muito bom, é muito gratificante, porque fica na nossa memória. E aí você vai lembrando das receitinhas que você vai fazendo, dos tratamentos que você já fez, né? Na verdade, né? Do que você já tinha feito no seu cabelo, que te ajudou, das receitinhas, dos produtos que você já usou, que você viu que realmente valeu a pena na época que seu cabelo estava bom, e agora você vai voltando a fazer tudo novamente. E isso é uma experiência única que a gente tem
a gente não podemos reclamar. Nós não podemos reclamar, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero demais que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!